Começo a esse vídeo te fazendo duas perguntas. E dessa vez não é por conta só do engajamento, não. São duas perguntas sérias que envolvem o Vasco da Gama e que eu tenho certeza que você tem a mesma opinião do que eu, que você já ouviu falar do mesmo que eu vou te falar agora. Muitas pessoas me perguntam, tanto nos vídeos quanto na rua, essas perguntas que eu vou fazer a você, e eu te peço que, por favor, dessa vez, responda aqui no comentário o que que você acha dessas duas perguntas que eu vou te fazer, porque isso é muito importante para o Vasco da Gama. Primeira pergunta é o seguinte: você já viu esse Marcos Lamáquia em algum lugar? Você já viu esse Marcos Lamáquia dando entrevista em algum lugar? Falando dessa possível compra do Vasco da Gama em algum lugar? Porque não é possível que esse cara seja tão reservado ao ponto de não fazer nenhum comentário, não dar entrevista em um lugar falando do assunto Vasco da Gama. É possível? Você tem certeza? Você já ouviu esse cara em algum lugar? E outra, eu sei que é bem verdade que você, tanto quanto eu, gostaria muito que isso fosse verdade. Mas o porquê de tanto sigilo e de tanto tempo o Vasco está levando para fazer essa venda para esse cara? Qual é a impossibilidade que leva tanto tempo para que essa venda seja concretizada, uma vez que a venda para a 777 não levou tanto tempo assim? Né? Se o Vasco deve a 777 algum valor referente à compra que a 77 fez, pague com esse dinheiro que o Lamarca está pretendendo comprar e encerra logo isso, porque não é possível. E outra pergunta: há tempos atrás foi anunciado o patrocínio da Sportbet para o Vasco e chegou agora, parece que o negócio melou, inclusive o assunto foi anunciado, né, em mídias grandes, então qual o GE passou essa reportagem e depois o negócio melou que alegavam diferença, divergência de valores. Por que isso? Por que isso só acontece com o Vasco? Será que esse Glamarca é tão sigiloso que ele não aparece? Ou tem alguém querendo prejudicar essa venda, não querendo que essa venda seja feita? Essa é a pergunta que eu faço. Hoje, o Vasco se encontra em 10º lugar no Campeonato Brasileiro com 16 pontos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o torcedor vascaíno, ele já está acostumado a, antes da virada de turno do Vasco, do brasileiro, ver o Vasco lá embaixo brigando somente por sua permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. E esse ano, pelo menos, isso não está acontecendo, uma vez que temos um jogo difícil com o nosso arquirrival Flamengo no domingo, que se perdermos essa partida, corremos o grande risco de terminar essa rodada na zona do rebaixamento, que eu acredito que isso nenhum vascaíno quer. Então, eu vou voltar ao assunto da venda e do Lamarca. Eu sei que todo vascaíno está com vontade que essa venda seja feita. Todo vascaíno queria que isso fosse concretizado logo e o Vasco voltasse a disputar títulos com um time competitivo. Não que o Vasco tenha um time ruim, um elenco ruim, mas é que aqueles que estão lá em cima têm um time muito melhor e um elenco muito melhor do que o Vasco. É a pergunta que eu te faço é essa. Peço que você que responda essa pergunta aqui, que vá esse botãozinho que está escrito aqui, se inscreva no canal, aqui no dedinho, no joinha que está assim, ó. Aperta nesse botãozinho também, deixa o joinha para fortalecer nosso canal. Tenho percebido que muitos que não são inscritos, acredito que vascaínos também, têm assistido bastante nossos vídeos. A maioria daqueles que estão assistindo nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. E se você se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante no crescimento desse canal, porque esse canal aqui é feito de vascaíno para vascaíno, não só para trazer notícia boa, mas também, infelizmente, para trazer notícia ruim e criticar algumas coisas que nós achamos errado. E se você também acha errado, comenta no vídeo, que deixa bem uma noção de como os torcedores vascaínos estão lidando com essas coisas que acontecem no Vasco. O Vasco há muito tempo virou chacota dos torcedores, que são maneiro, tem que zoar mesmo, mas o Vasco virou chacota no futebol brasileiro. Os times que vêm enfrentar o Vasco hoje não respeitam mais o Vasco igual outroras, né? Antigamente, quando o Vasco em São Januário, quando outras equipes vinham enfrentar o Vasco em São Januário, sabia que era diferenciado, que aqui
em São Januário, ainda conseguimos vencer partidas difíceis e importantes por conta da nossa torcida que empurra. Você pode tirar esse exemplo contra esse jogo, contra o do Olímpia, no São Januário, que a equipe estava desacreditada e mesmo assim a torcida compareceu em grande número, em grande quantidade, para apoiar o Vasco. Então, a torcida do Vasco ainda mantém o Vasco vivo e a torcida merece a explicação. O Pedrinho tem que parar de. Não sei se ele está fazendo isso, mas na minha opinião, parece que é isso, jogando cortinas de fumaça para desviar a atenção da gente. Porque ele mesmo, em entrevista que eu vi, ele falou que aquele Marinette nunca teve nada de Marinette, apesar do cara existir. Agora a pergunta que eu faço: o cara vai deixar ficar usando a imagem dele sem ele ter nenhum negócio, nenhuma participação em negociação e transação para comprar, sabe? Vai, porque isso está muito enrolado, isso é muito obscuro. Ninguém venha na internet falar. O Petrinho, quando vem, diz que não pode falar para não atrapalhar, que eu tenho que ser cauteloso, né? Que não sei o quê, que não sei o quê. Já veio dando entrevista, fazendo alusões que não quer, né, ser candidato à reeleição para a presidência do Vasco. Pô, Pedrinho, agora eu vou te fazer uma pergunta, Pedrinho. Então, não queria muito que esse vídeo chegasse a você e você me desse a oportunidade de entrevistá-lo. Eu não ia fazer perguntas para te constranger, perguntas que eu fosse fazer, eu ia deixar escrito para você ler antes de responder, mas a pergunta que eu queria, Pedrinho, venha a público, dá entrevista para alguém e explica como está essa situação de verdade. Pô, não tem como você fazer o que você está fazendo. Fica parecendo que você está fazendo um negócio obscuro. Porque olha só, eu vou te agradecer, Pedrinho, muito. Eu não sei o torcedor vascaíno se vai fazer a mesma coisa, mas eu vou agradecer muito a você, Pedrinho, por você estar fazendo o trabalho que você está fazendo no Vasco. Porque se não fosse você, tirado o Vasco das mãos das 777 e botado ela em suas mãos, o Vasco estaria hoje identicamente ao Botafogo se encontra, com risco até de deixar de existir. Coisa que eu não acredito que vai acontecer. O Botafogo não vai deixar de existir, porque o Botafogo é muito grande, tem uma torcida muito grande e não vai deixar de existir. Mas o Vasco estaria na mesma situação se não fosse você, Pedrinho. Então, Pedrinho, continua no Vasco, ainda que mais um mandato. Eu sei que você está reestruturando o Vasco. Eu estou vendo que você está reestruturando o Vasco, apesar de você ter cometido alguns erros no longo dessa trajetória até aqui. Erro esse que até hoje eu não entendi. O que o Felipe faz no Vasco, o que o Felipe é do Vasco. Naquela ocasião onde o Felipe foi técnico do Vasco, ele deu uma resposta muito mal criada a um repórter que estava lá na coletiva, falando: ah, você não gosta de fulano, eu gosto, mas você gosta de tal e eu não gosto. Eu não podia ter feito aquilo. O que o Pedrinho faz, o que o Felipe é no Vasco, você tem que falar pra gente. Eu sei que ele é muito seu amigo, eu no seu lugar, eu daria um cargo para ele no Vasco também, mas não daria um cargo de suma importância como aquele que tem hoje, que é diretor de futebol do Vasco, né? Pô, você vê que o Ademar Lopes entrou muito depois dele e já modificou totalmente o esquema de contratações do Vasco. Porque o Vasco contratou jogadores que não foram nem utilizados, que não serviram para nada na época de Felipe. O Ademar Lopes já foi diferente, né? Ele errou também, alguns com a Lloyd Augusto, alguns que ele, Brenes, né, Inestrosa, mas em outros ele acertou bastante, como Robert Renan, Carlos Cuesta, Cuiabano e outros. A venda do Verratti, a venda do Coutinho, a saída do Coutinho, a venda do Ryan. Talvez se o Ryan tivesse lá na Copa do Brasil na final, nós teríamos vencido aquela competição, mas isso não vem a caso. Pedrinho, eu quero saber como anda a SAF, quero sua opinião sobre como anda a SAF. Por isso que eu vou te pedir novamente, se você conseguiu chegar até aqui essa parte do vídeo, que eu sei que muita gente não chega, infelizmente, ainda. Vai chegar um dia que sim. Comenta aqui, cheguei até a parte daqui. Aqui são 9 minutos de vídeo. Eu gostaria muito que você tivesse chegado aqui, né? Gostaria muito que você tivesse analisado o meu ponto de vista de Vasco da Gama e concordasse ou discordasse de mim com um comentário aqui, indo aqui nesse botãozinho escrito inscreva-se, indo no joinha, no dedinho para cima, apertando para ajudar nosso canal e comentando se fosse possível. Mas a mais, gente, amanhã temos um jogo importantíssimo, jogo que não podemos nem pensar em empatar. O Vasco tem que vencer o jogo de amanhã, não tem como perder, porque se perder corre sério risco de terminar a rodada na zona do rebaixamento. De mais a mais, gente, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.